Muito bem, estamos voltando o nosso Tribuna na TV, aqui pela TV MCA, via Cabo Itajaí, Navegantes e Itapema, e também pela internet e para o mundo inteiro. A minha sobrinha que mora no Canadá, em Toronto, ela está vendo o programa nesse instante. A diferença de horário é apenas 1 hora, o fuso horário, para menos no Canadá, na cidade dela, Toronto. Hoje ela está completando aniversário. Ela nasceu em 1958. Fazendo as contas, eu tenho a impressão que ela deve estar fazendo 55 anos de idade, exatamente nesta quinta-feira. Um beijo, querida sobrinha, para você aí no Canadá. A Casa das Sopas, se a minha sobrinha estivesse por aqui, eu a levaria na Casa das Sopas. Com toda certeza. Pela cortesia, pelo atendimento, pela comida gostosa. Não, até com 10%, mas eu acertaria esse 10% com toda certeza com o japonês. Certo? Então a Casa das Sopas fica localizada bem no centro do Balneário Camboriú, fácil de você chegar, fácil de você encontrar, né? E no horário que você vai à noite, nessa época do ano, você encontra um local para estacionar o seu carro também. Logo depois da Alvin Bauer, fica a Casa das Sopas do lado esquerdo da avenida, 1415. A melhor sopa, a melhor comida caseira, mais gostosa, mais bem temperada, é na Casa das Sopas, no Balneário Camboriú. Quem vai uma vez, volta com certeza em outras oportunidades. Doutor, mudando de assunto, doutor Bortolato, o João Eduardo, isso é realmente interessante esse assunto aqui, porque muita gente, se não passou, né, conhece alguém que passou por isso. Ele disse que fez um seguro contra roubo do seu carro e ele foi roubado. E a companhia de seguro não quer indenizar, e o pretexto dessa companhia é que o roubo foi na frente da casa dele e ele havia informado na apólice que tinha garagem. Ele disse ainda que estava pagando o carro e também quer saber se continua pagando ou não. Que é a sua opinião aí, doutor. Olha, João, né? João Eduardo. João, olha, na hora que você vai fazer um seguro, a maioria das companhias de seguro, elas se estendem no tapete vermelho. Te dá viagem, te dá comida de graça na casa da sopa, te dá uma série de coisas. Mas na hora que acontece um sinistro, aí ela vai dizer que houve um problema, que não deu certo, que você errou, que você mentiu na apólice, enfim. Eles inventam de tudo para fazer com que você não receba, que eles não paguem o seguro. Essa cláusula que eles colocam é uma cláusula leonina, uma cláusula esdrúxula, uma cláusula que não é aceita perante a justiça. Por quê? Porque olha só que congruência, olha que situação, né? Se você colocou na apólice lá, na hora que você fazer o seguro, que você tem uma garagem, isso quer dizer que você não tem você não pode botar o carro na frente do teu apartamento, da casa. E se você for no banheiro? E se você esqueceu alguma coisa? E se você teve que pegar uma outra roupa? Se você esqueceu o celular? Enfim, uma emergência qualquer. E nessa emergência, porque o roubo, ele não é caracterizado em 1, 2, 3 horas. Ele é caracterizado em questão de fração de segundo. Aliás, a maior parte do roubo é caracterizado quando o ladrão está vendo que a pessoa se evadiu do local e ele se aproveita daquela situação. Então é completamente ilegal essa cláusula e você tem o direito de buscar na justiça, que a justiça vai te dar guarida. Agora, quanto ao problema, se você quer fazer alguma Não, eu queria fazer, para o senhor discernir para nós o seguinte, o que é um furto e o que é um roubo? A diferença é sutil. O furto, vamos supor que aqui está do meu lado. Do João Eduardo aqui, ele foi roubado ou furtado? Aqui do lado meu tem o Antônio Carlos. Então ele está com uma carteira aqui, eu passo a mão na carteira dele sorrateiramente, ele não vê, e boto no bolso, tem que ver a tua carteira está aí, né? Aí eu estou furtando a carteira dele, né? Agora, se ele está aqui e ele viu que eu mexi na carteira dele e eu dou-lhe um soco na cara dele, roubo. Aí é roubo. O roubo é quando há emprego de violência. A violência não há necessidade de ser física. Se o ladrão arrombou o carro, ele roubou o carro, ele estragou o carro do sujeito. Agora, se ele foi com uma chave micha lá e ele não fez nenhum tipo de dano físico, ele furtou o carro. Mas tem uma diferença entre um e o outro no Código Penal, mas para nós, assim, para o leigo, naturalmente, ele vai dizer assim, bom, não interessa, tiraram o meu objeto e eu não quero saber se é roubo ou se é furto. Pois é, porque lá no final é a mesma coisa, né? O prejuízo é o mesmo. O prejuízo é o mesmo. Mas isso, por exemplo, vamos citar uma outra situação, pegando aqui o gancho com o João Eduardo, furto ou roubo. Supermercados, certo. Shoppings, certo. Né? Alguns cobram para você deixar o carro naqueles instantes que você entra no estabelecimento, o supermercado principalmente não cobra, certo. A grande maioria não cobra. E se acontecer um furto?
Um roubo. Essa foi bem colocada, Antônio Carlos. A maioria dos shoppings, dos estabelecimentos comerciais, eles botam lá uma placa lá, nos dizeres bonitos, né? Que agradece a sua presença, mas que se acontecer alguma coisa com referência ao seu veículo, eles não se responsabilizam. Essa placa ela só tem a conotação psicológica. Legal, ela não tem valor legal nenhum. Se acontecer lá dentro do estabelecimento que há um furto ou roubo no teu veículo... Pago ou não? Pago ou não. Certo. Pago ou não, bem colocado. Porque por que é pago e por que não pago? Porque pago porque você pagou para poder estacionar. E aquele não pago, ele tem o mesmo objetivo. Porque ele botou o estacionamento para que dá um plus a mais para você, para que oferecer uma vantagem a mais para o consumidor, para que o consumidor, olha, o meu estabelecimento tem estacionamento. Então, ao oferecer esse estacionamento, ele tem o que se acontecer qualquer tipo de problema, ele tem o que se diz no linguajar jurídico, a culpa invigilando. Ele tinha a obrigação, ele tem a obrigação de segurar o teu bem. Então, com câmara, com segurança, etc e tal. Se roubar ou se furtar, ele tem a obrigação de responsabilizar e até, inclusive, o veículo, se acontecer o furto ou o roubo do veículo. Esse caso específico que nós estamos falando aqui aconteceu de um furto ou roubo, sei o nome que queira dar nesse caso, na rua. Mas a argumentação é que foi, né, num local em frente à residência. Vamos supor, esquecendo o lado da seguradora, vamos supor que eu não tenho seguro e meu carro estava parado no estacionamento nessa zona aí azul. Certo. E o meu carro foi roubado ou furtado, seja de que forma queira. E aí? A sua colocação é bem pertinente. E já existem decisões de tribunais, que chama-se de jurisprudência, culpando o município, porque o município também está cobrando, e ao cobrar ele torna-se automaticamente obrigatório como responsável, e aí no sentido que também tem o dever de indenizar. E já tem decisões... Cabe ação também de também porque você está pagando para quê? É para estacionar. Pois é. Se está pagando para estacionar, existe também... Não existe diferença entre o poder público e o poder privado. Porque a nossa Constituição, nossa Carta Magna diz o quê? Que todos somos iguais perante a lei. Deveres e direitos. Eventualmente o juiz pode entender o contrário. Mas se você for levar na linha do raciocínio do pensador digamos, da justiça, não tem dúvida que o município tem o poder de indenizar também. Agora, nessa linha ainda, o Henrique disse que reside em Porto Belo e 2 vezes por semana ele vai até Biguaçu. Certo. E também vai até 2 vezes até Tijuca. E acho um absurdo ter que pagar o pedágio por algumas horas. Não tem jeito ou tem jeito? Essa é outra situação Pepino, que, né? na verdade, é assim, essas passeatas que ocorreram no Brasil, esse clamor público que ocorreu no Brasil, que até ontem me parece que a nossa presidente chegou a chorar, inclusive, que a pressão está enorme, né? Então, uma das bandeiras do povo que foi para a rua, e eu vou ser sincero, eu comungo dessa ideia também, é o absurdo do preço de alguns pedágios na estrada do Brasil, que são caríssimos. Talvez não é o caso aqui da nossa região, mas que alguns deles não cumpriram alguns requisitos ainda estabelecidos nos contratos, como o caso da Palhoça, que agora que foram ver que não cumpriu aquele requisito e agora que resolveram, enquanto você não cumpriu o requisito, você não pode cobrar. Então não era para deixar cobrar. E o que foi embolsado até agora? E o que foi embolsado? Eu tenho para mim, e não a menor dúvida de falar para o telespectador, que se você tiver comprovante, que você passava todos os dias ou toda semana lá, você tem o direito de se ressarcir, porque se era ilegal, eles não poderiam cobrar. E esses casos de pedágio, que tem uma legislação específica também, de que aquele morador da adjacência tem o direito de passar, ir e vir ali, sem pagar nada, porque senão está enriquecendo o dono do pedágio. Eu não sei o caso desse aí, mas se eu fosse juiz, eu vou ser sincero, reservei direito dizer que se ele entrasse com um pedido de liminar, eu obrigaria o pedágio a deixá-lo ir, porque é pouco, são poucos quilômetros, e ele também não pode sofrer esse tipo de situação, porque, afinal de contas, esse dinheiro vai fazer falta no final do mês para a família dele, e acho que isso é legalidade. Agora, o senhor falou dos comprovantes, e isso, infelizmente, por cultura, dificilmente são poucas as pessoas que guardam os comprovantes, principalmente pedágios. Você já pega ali, já joga ali. Aí eu pergunto, senhor, existe alguma outra forma de você provar que você faz utilização desse percurso e que está sendo cobrado, como o senhor falou, de uma forma não correta, porque é um percurso pequeno? E como é que ele poderia comprovar isso? Existe uma outra forma, dizendo onde eu trabalho, onde eu moro, enfim? Existe. O artigo 333 do Código de Processo Civil, ele diz assim, ó,
o ônus da prova compete a quem alega. Mas o nosso CDC, o Código de Defesa do Consumidor, e lá eu não deixo de ser o consumidor, no pedágio, ele inverte o ônus da prova. Ou seja, claro que é bom que o consumidor tenha um início de prova, para poder provar para o juiz, para facilitar o entendimento e o julgamento do juiz. E até para facilitar ele, no sentido de não precisar levar muitas testemunhas. Mas se ele não tiver essa prova por escrita, qualquer outro meio de prova é admissível. É com testemunhas, é com outro documento, é com fotografia. Mas sempre lembrando que quando se trata de relações de consumo, não há é bom levar prova, como eu falei. Mas se não tiver a prova, quem tem que fazer prova é o outro lado. Você não precisa fazer prova nenhuma. Você basta só alegar que você esteve lá. Interessante, no andar da carruagem, eu fico imaginando o seguinte, de vez em quando eu vou a Joinville, comecei a pagar R$ 1,20, o pedágio já está R$ 1,70. O Paraná está muito mais caro do que isso, muito mais caro, um absurdo. Daqui a pouco eles poderiam, mesmo não sendo uma rodovia federal, pedagiar a rodovia Oswaldo Reis entre Itajaí, Balneário e Camboriú, pelo intenso movimento que tem por aqui, doutor, ou não? Bom, não só poderia, como vocês viram na televisão, nos jornais de meios de comunicação, que em Porto Belo eles tentaram pedagiar o ano passado. Você sabe que hoje as legislações mudaram muito, o poder do município hoje tem condições de legislar sobre... quer fazer isso, né? Bombinha quer... Pode ser municipal. Pode ser municipal também. Então, mas isso aí, o povo já está assim hoje, sobrecarregado dos encargos da federal, estadual e municipal. E hoje, como está aí, na situação como estamos hoje aí, eu vou ser sincero para você e para o telespectador. Se eu fosse prefeito ou se eu fosse da Câmara dos Vereadores, que tem o poder de legislar, eu nem ousaria botar um projeto desse, que não é o momento, e não é momento nem agora, e momento nenhum, vamos fazer pedágio em cidade. Graças a Deus, eu pensei que ele fosse dizer diferente. Doutor Bortolato, olha, Obrigado. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Esperando contar sempre com essas suas orientações aqui no nosso programa e contando com o senhor semana que vem, no dia em que o senhor tiver disponibilidade, como aconteceu essa semana. Quando o senhor não vem, fica uma lacuna impreenchível, pode ter certeza, uma falta medonha. Já acostumado. Não, é verdade. Então eu vou assim, me despedir do telespectador, dizer que a gente está sempre à disposição aqui, né, um dia por semana, e dizer que, se Deus quiser, até a semana que vem a gente está aqui de volta com todos vocês. Uma boa tarde a todos vocês. Só um telefone final aí. 3344-6624. Grande abraço, doutor. Obrigado mais uma vez. Está projetando Casa das Sopas nesse final de semana? É possível que eu chegue lá. Agora que eu soube que não tenho 10%, japonês. Agora que eu soube que não tenho 10%, eu vou lá mais vezes. Legal. Voltamos já. Boa.